eu sou a Ana Sharmak do Pausa para um Café e sim, temos um projeto de discussão novamente pra você. Não vou pedir desculpa porque não vou pedir desculpa mesmo, tá? Não tava tendo projeto de discussão porque tava tendo especial de Halloween. Agora voltou, então fiquem felizes. Hoje a gente volta com um assunto tenso, que é assim que tem que ser esse programa. E hoje a gente vai falar sobre medo, síndrome do pânico e como as pessoas não entendem isso. Antes de começar o projeto de discussão, a gente tem que entender o que é síndrome do pânico. Síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade onde ocorrem crises de medo e desespero intensos. É o medo de que algo ruim aconteça mesmo sem existir qualquer motivo plausível ou explicável para aquilo. Quem sofre de síndrome do pânico tem esses ataques de pânico, de medo recorrentes e de forma inesperada. A gente sempre tem que lembrar que ninguém pode se autodiagnosticar. Se você acha que possui alguma coisa, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, você precisa procurar um profissional qualificado para isso. Um psicólogo, um psiquiatra, encontrar neles a forma de tratamento mais adequada para você. Dito isso, vamos voltar a este programa tão tenso de gravar. Recentemente esse livro aqui cruzou o meu caminho. Depois a Louca Sou Eu, da Tati Bernardi. Quando eu ouvi falar sobre ele, eu logo pensei, vou comprar. Mas ao mesmo tempo, um grande medo me assolou. Falar sobre síndrome do pânico ou sobre ansiedade é mexer em cicatrizes pra mim. É sempre algo muito difícil, porque eu sei o quanto isso mexe comigo e eu sei o quanto e quantas vezes eu precisei ir em psicóloga pra conversar sobre isso, pra tratar a minha síndrome do pânico. Que eu fui descobrir depois de muito tempo e depois que eu fui entender as causas. E depois que eu fui entender como aquilo funcionava, quais eram os gatilhos, como aquilo surgia e entender principalmente quando uma crise estava vindo e como lidar com ela. Eu acho que a maior dificuldade de qualquer pessoa que tem síndrome do pânico e ansiedade é aprender a lidar com a gente mesmo. Aprender como elas vêm, como elas vão embora e como você fica depois de uma crise. Nunca é fácil lidar com isso, porque além de todo o transtorno psicológico, tudo isso, a gente ainda tem um desgaste físico muito grande após isso. Porque é o seu coração, é a sua pressão, é tudo dentro de você tomando formas e mudando. É o medo que você não sabe explicar e que as pessoas não entendem e que toma proporções inimagináveis e que você não consegue explicar pros outros o que é. E a pessoa vai dizer, o medinho ali, não entendi porque essa pessoa tá passando. E as pessoas não entendem. Mas quando você encontra outra pessoa que sente aquilo, que sabe aquilo, só o olhar da pessoa já sabe que ela, você sabe, entendeu? É saber ali mesmo. Não tem, rola uma identificação muito grande. E quando eu peguei esse livro em mãos e resolvi comprar ele e ler, eu sabia que ia rolar essa identificação, mas que ao mesmo tempo eu tava lidando com algo que era complicado pra mim. E felizmente a Tati Bernardi é uma pessoa muito iluminada, porque a forma com que ela trata isso de um jeito engraçado faz você compreender o que você sente, faz você encarar aquilo e perceber que os fóbicos estão todos unidos e juntos e se abraçando, porque é uma coisa complicada, mas que tem sim salvação. Você não tá sozinho, você não precisa lidar com isso sozinho. E uma das coisas mais interessantes nesse livro, e foi por isso que eu quis começar essa volta do projeto de discussão com ele, é que ele serve pra qualquer um. Mas talvez muitas pessoas que não tenham síndrome do pânico ou não tenham ansiedade vão pegar esse livro nas mãos e se perguntar, tudo um bando de louco, né? Não entendi essa galera aí, não. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre não entender essa galera toda. Sobre julgar essa galera toda. Sobre não dar razão pra essa galera toda. A gente sempre tem que lembrar que pessoas são diferentes. Pessoas são únicas. E pessoas têm medos, vontades, ilusões, desilusões, transtornos, obsessões. Todas diferentes. Pessoas são diferentes. Sempre tem que ter isso aqui como base da nossa vida. Entendendo isso, a gente parte para algo importante, que é o não julgamento. Eu vejo muitas pessoas que sofrem com síndrome do pânico, ansiedade, não procurando ajuda, porque é um medo bobo. Não é isso que eu tenho. Eu não, sabe? Eu quase desmaio, mas é porque é só uma coisinha besta da minha cabeça. Não precisa procurar ajuda. Você precisa encontrar a forma com que você sabe se acalmar. E não porque alguém te disse isso, porque alguém não tá levando a sério o seu medo. Eu acho que a gente não leva a sério os medos dos outros, achando que fazendo isso, a gente não vai sentir os nossos próprios medos. E dizer pro outro que o medo dele é bobo vai fazer a gente sentir menos medo. Ou talvez se achar mais corajoso. E não é isso. Tá errado. Quando a gente ignora os nossos medos, a gente ignora formas de se manter vivo. Porque o medo também é bom. Mas o medo de forma
absoluta e como a pessoa que sofre com esses transtornos sente, pode levar ela a cometer loucuras, porque é o medo que você não sabe explicar de uma coisa que você não sabe o que é, e a partir do momento em que você tá julgando essa pessoa, você tá fazendo com que ela não procure ajuda, que ela não busque uma alternativa. Você não tira sarro de uma pessoa que tá com câncer por ela procurar ajuda, tratamento. Você não tira sarro de uma pessoa que tá com pedra na vesícula, como eu tive, e vai fazer uma cirurgia. Por que você tira sarro ou diminui ou tenta fazer com que aquela pessoa se sinta pior porque ela tem um transtorno psicológico e vai procurar ajuda? Tá errado, né? Se a gente tem um problema no dente, como diz uma amiga minha, a Ray, a gente procura ajuda, a gente procura um dentista. Se a gente tem um problema no osso da perna, a gente procura um ortopedista. Por que a gente não procura ajuda pra cuidar da nossa cabeça, pra entender o que tá acontecendo com a gente? Isso pode ter várias origens, podem ter 1 milhão de coisas. E por isso que a gente precisa procurar ajuda qualificada. A gente não pode se autodiagnosticar, a gente precisa ir atrás, saber como lidar com a gente. E saber que existem outras pessoas que passam por aquilo, procuram ajuda e sabem como lidar consigo mesmo, é uma dose de coragem, é uma dose de ânimo. Saber que pessoas vivem normais, mantêm relacionamentos normais, contam pros seus amigos, olha, eu tenho isso. E eu sei como é que é. Não é assim. É difícil, sabe? Conversam sobre aquilo de forma leve, de forma real. Porque é um problema real. É uma situação real. Acontecem com pessoas de verdade. Não só nos livros, não só nos filmes, não só nas histórias. Então as pessoas existem, aquelas pessoas sofrem, aquelas pessoas vão 1 ou 2 vezes por semana no psicólogo. Aquelas pessoas tomam remédio. E elas não precisam de mais um julgamento. Porque muitas vezes a gente também se julga. A gente julga por aquele medo. Por não saber explicar pros outros o que é aquele medo. Então, a gente precisa cuidar a forma com que a gente fala sobre isso. E novamente, esse Depois a Louca Sou eu acho que ele é um livro muito interessante por ele tratar disso, ele mostrar pra gente como às vezes uma viagem é complicada. Porque não é só simples, não é só montar a sua bolsa, ver o horário do avião e ir pra lá. Ele dá com medo de que aquele avião caia, ele dá com medo de que aquele avião exploda. Ele dá com medo de que do teu caminho de casa até o aeroporto pode acontecer um acidente, um ataque terrorista, um assalto. É claro que com a violência que a gente tem hoje, muitas pessoas dizem, eu tenho esses medos aí também e não tenho isso. Sorte sua, querido, sorte sua. Não é por causa disso, não é porque a gente vive em um mundo violento que a gente tem que diminuir a dor do outro, o sentimento do outro, o medo do outro. A gente precisa entender aquilo, lidar com aquilo. E eu acho importante esse livro para as pessoas que não sofrem com esses problemas, mas para que sofrem também, porque você vê uma pessoa que a gente conhece, que a gente reconhece por tantos livros, roteiros, e uma pessoa que tem sucesso, ela leva uma vida boa, uma vida com sucesso profissional, e a gente vê que uma pessoa assim também tem isso, e como que ela lida com isso? E que às vezes não tem como lidar, você vai ter uma crise e você vai ter que viver aquela crise, seus amigos vão ter que viver crises ao seu lado, sua família vai ter que viver crises ao seu lado, e às vezes você faz besteiras pra tentar fugir dessas crises. Às vezes essas crises vão vir de uma hora pra outra, dentro de um avião. Existem. E você vai procurar até uma benzedeira, o que for você vai procurar pra sair delas, pra tentar achar uma cura. Sendo que no fundo, às vezes, é só entender como você funciona e lidar com aquilo da melhor forma possível. Não se julgar por isso. Não se olhar com um olhar pesado por causa disso. Se encarar com aquilo e admitir que você tem aquilo. Não é fácil, não é fácil coisa nenhuma. E não vai ser fácil por muito tempo. Mas aos poucos, como eu sempre digo nesse projeto de discussão, as coisas vão mudando. E eu acredito que a gente vai chegar um dia em que livros assim sejam muito comuns. Em que pessoas assumam os seus medos e levem isso adiante. E passem para as outras pessoas que não tem problema nenhum elas admitirem os seus medos, elas lidarem com os seus medos, elas assumirem os seus medos. Porque a gente não é corajoso demais. A gente não é super-herói. A gente não é Deus. A gente não precisa carregar tudo sozinho, a gente não precisa carregar o peso de tudo em cima da gente. A gente precisa levar a vida mais leve. E às vezes assumir os nossos próprios medos é uma forma de deixar tudo mais leve. A Tati foi escrevendo, você pode ser falando, guardando pra você, escrevendo pra você mesmo. Compartilhando isso com as pessoas que moram com você, compartilhando isso com os seus amigos, com o seu cônjuge, com o seu namorado. O medo quando ele tá sozinho, ele é muito maior, porque não tem quem ou o que a gente se ajudar ou se defender. Quando o medo é compartilhar, ele diminui, ele fica menor. E assim
você vai aprendendo também a lidar com aquilo. É claro que vai ter muita coisa que você vai ter que diminuir. Eu hoje em dia não leio tanto livro violento, tanto filme violento. Eu não revejo Sons of Anarchy porque é uma coisa que me deixa com muito medo. E não é tipo medo assim, eu não sei, é quando eu deito a cabeça no travesseiro e eu não consigo dormir porque eu fico imaginando milhões de coisas horríveis. Então a gente tem que lidar com isso e saber também. Lógico que a gente não pode. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. É sobre isso que eu queria falar no projeto de discussão de hoje. Se você precisa, procure ajuda. E que se você precisa, e nesse se você precisa eu tô incluindo todo mundo porque todo mundo precisa, converse mais sobre os seus medos. A gente tem grupo dos padrinhos. Converse sobre seus medos. Abra-se mais. Converse sobre isso. Todos aqui estamos juntos nessa e ninguém vai te julgar. E se alguém julgar, eu vou dar bloco. E não quero isso aqui. Mas eu acho que é isso. Estou meio perdida. Não sei mais fazer projeto de discussão, eu acho. Mas espero que vocês tenham gostado. O link pro livro, para mais informações sobre ele, vai estar aí no box de descrição. E espero que vocês tenham gostado da volta do projeto de discussão. Vamos falar sobre temas bem difíceis em alguns projetos, espero que vocês gostem. Então se inscreva, confira outros vídeos do projeto de discussão aqui do lado e clique em gostei, deixe seu comentário, estou esperando por ele ansiosamente. Um beijo grande, até a próxima!